Deus seja sempre louvado. Quero agradecer a Deus por mais esta manhã e poder estar aqui junto com todos vós. Hoje aqui em Portugal, um dia bonito, mas eu me sinto da parte de Deus de ler um salmo que exorta a todo ser vivente celebrar o Senhor, glorificar o teu nome, o nome santo do Senhor, que é, que era e que há de vir, o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus único, o Deus que enviou Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, para dar-nos a salvação eterna e através desse ato de misericórdia pudéssemos celebrar com júbilo ao Senhor. Então vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. A verdade de Deus, ela se estende de geração em geração. O conhecimento de Deus é eterno, a sua força, a sua magnitude, o seu poder, a sua excelência, a sua verdade, o domínio, o poder incalculável de alcançar o infinito, maior do que todos os pensamentos dos homens, mais forte de que qualquer um forte, capaz de conhecer o amanhã e o fim. Já nos conhecia antes de nascermos, já sabia o nosso nome. O seu conhecimento profundo colocou em nós a sabedoria, a inteligência e o conhecimento da sua palavra, a sua graça maravilhosa que se chama Jesus Cristo, aonde se manifesta o amor e a misericórdia, aonde que pela sua misericórdia nós sabemos que o Senhor é Deus e que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Caminhamos, andamos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Sabemos que a sua verdade, que se estende de geração em geração, faz com que nós celebramos ao Senhor e nos exorta a dizer aos moradores da terra: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com alegria, com prazer, com felicidade, mesmo no momento da dor, da tristeza, da angústia de alma, que o teu espírito esteja pronto para dar glória a Deus. Porque há momentos na nossa vida que parece que não há saída, parece que nós não temos nenhum escape, parece que o inevitável acontece e nós muitas das vezes perdemos até o chão. Mas o justo, que tem a fé no seu coração, ele não espera ver o chão para colocar o pé. Ele coloca o pé sem ver o chão, porque ele sabe que aquele que está com ele o sustentará e não fará com que ele venha tropeçar. Se ele estiver dentro da palavra, se ele estiver dentro das coisas de Deus, obediente aos mandamentos do Senhor, ao Evangelho Sagrado, às Escrituras Sagradas, não criticando ninguém no sentido de esboçar algum tipo de constrangimento, não mandando ninguém para o inferno, nem batendo no peito, se exaltando,
porque tudo isso é contraditório à vontade de Deus. Em nenhum momento Cristo Jesus bateu no seu peito e se exaltou. Mesmo ele podendo fazer isso, porque ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Mas até mesmo no momento em que ele foi questionado por Pilatos, antes da sua crucificação, Pilatos perguntou a ele e disse: És tu o rei dos judeus? Ele podia bater no peito com força e levantar a sua voz e dizer: Eu sou o rei dos judeus. Não, ele não fez isso. Mesmo sabendo que ele poderia fazer, ele ainda foi humilde e disse: Tu o disseste. Hoje vemos manifestações de homens que batem no peito. Aqui é a graça, ali é a graça, não conhecendo ainda o que é graça. A palavra graça quer dizer um favor que nós não merecíamos, ou um favor imerecido, e ela só se encontra em uma pessoa, em Jesus Cristo. Existem várias igrejas que contêm a graça. A igreja pode conter a graça. Desde o momento em que ela se afasta, a igreja, eu digo física, não a igreja corpo espiritual que somos nós. A igreja de pedra. Enquanto o povo que estiver lá dentro, porque o Senhor não tem vínculo com pedras, o Senhor tem vínculo com o povo. Enquanto o povo estiver lá dentro, praticando o amor, fazendo aquilo que Deus manda, cumprindo a doutrina, a graça está lá. Se o povo começar a desviar, se os seus líderes começarem a tomar caminhos diferentes, a graça se retira. Porque ela não pode habitar onde está a confusão. Está escrito em algum lugar, eu não vou dizer aonde, que se houver divisão no sentido de um corpo, de uma igreja, irmãos, de uma denominação só, ali eu não permanecerei. Nós não estamos falando de divisões denominacionais, porque existem muitas denominações com vários nomes, e isso não é divisão, isso é expansão. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando cada um voluntariamente para a salvação das almas. Não somos centralizados num poder absoluto, materialmente falando, de um sistema que quer reger aquilo que o Espírito Santo coloca em nós. O Espírito Santo é livre, tem livre curso. Não é porque a pessoa não é da minha denominação, ou que é de uma outra denominação, que crê como eu creio, que adora como eu adoro, embora possa haver alguma diferença litúrgica, que ele deixa de ser meu irmão. Ele crê no mesmo Jesus Cristo, no mesmo Espírito Santo, na mesma ressurreição, no mesmo perdão. Ele pode estar em outra denominação, ele continua sendo meu irmão. A divisão que eu falo, irmãos, é entre os líderes da própria denominação, que começam a criar dogmas e entre eles mesmos discutem e entram em contendas, até mesmo em agressividades, como Deus já me deu a graça de ver, a ponto de eu sair escandalizado de determinados lugares. Eu ainda era novo, agora já compreendi, irmãos, não vou dizer que sou velho, mas já compreendi que o único caminho que não tem distorção e que é a verdadeira igreja é Jesus Cristo. Aonde estiver Jesus Cristo, as coisas caminham de uma forma espiritual. Aonde não há Jesus Cristo, os homens criam ensinamentos conforme a conveniência. E muitas das vezes ainda dizem que é o Espírito de Deus que os fez saber. Irmãos, hoje vemos muitos cultos online, não é? E muitos dizem, olha, agora nós temos culto online. Culto online há muito tempo já existia, irmão.
não é de agora. Isso não é uma novidade, irmãos. Eu mesmo atendi culto online para vários países, para a Arábia Saudita, para a Turquia, para a Arábia Saudita, desculpe, perdoe, para o Iêmen, eu acho que é assim o nome do país, para outros países, na Rússia e etc. E pertencia a uma determinada denominação e já atendi esses cultos. Ah, mas é porque lá não tem crente. Ora, irmão, pode não ter crente desta denominação. Quer dizer que num país com milhões de habitantes vai salvar uma alma. Você acha que o céu é pequeno? O Senhor disse, através de João, numa revelação, e perguntou para ele: João, quem são esses e de onde eles vieram? E João respondeu: não sei, Senhor. E o Senhor disse a eles: esses são aqueles que vieram de uma grande tribulação e que lavaram e embranqueceram os seus vestidos. Os irmãos estão percebendo? Não é só uma nação que se espalha pelo mundo e que cria igrejas daquela nação e colocam o nome, irmãos, da nação, e quando você vai olhar nos endereços, você diz: olha, já tem igreja aqui, já tem igreja ali, mas quantas igrejas existem lá? Vocês sabem quantas igrejas existem na China, irmão? Quantas igrejas caseiras existem na China? Você sabe quantos que já servem a Deus no Iraque? Você sabe quantos que temem a Deus no Irã? Eu posso dizer isso porque tenho contatos, irmão. E não é da tua denominação, por certo, porque nem igreja, nem placa eles não têm. Tem que servir escondidos. E agora? Tenhamos cuidado. E a única coisa que temos que fazer é celebrar ao Senhor. Não vou desconsiderar esses irmãos, dizendo que eles não são participantes da graça, porque não fazem parte da denominação que eu conheço. Não compete a mim julgar. No momento que julgo no sentido de apontar, irmãos, um grupo de pessoas, eu não estou julgando o que aquelas pessoas estão falando ou pregando. Eu estou julgando as pessoas. E julgar pessoas não é de competência de nenhum de nós. Julgar almas não é da nossa competência. A nossa competência, sim, é servir a Deus. Alguém diz: ah, mas não é pecado julgar, porque está escrito: um pregue e outro julgue. Você não entende as escrituras. Pregar o que está sendo julgar o que está sendo pregado não é pecado. Porque quantos pregadores que eu já vi em uma denominação falarem coisas absurdas. Agora veja bem, uma vez eu estive em um funeral e um determinado irmão, ele pregou e disse, não vou citar o nome dele, era aquela nossa querida irmã, Deus havia recolhido, uma cara serva de Deus, e o irmão disse: bem-aventurado é aquele que tem um funeral como esse. É verdade, mas ele devia parar por aí. Ele continuou e disse: ai daqueles que não têm funeral, ai daqueles que não têm funeral. Quer dizer, uma pessoa morre lá no mar, afogado, nunca mais acha o corpo, quer dizer que ele não vai ter salvação porque não teve funeral. Pelo amor de Deus, irmão, que entendimento é esse? Não é o funeral que salva? Agora estão querendo santificar até o funeral. Quer dizer que se uma pessoa morrer num incêndio e o corpo não for mais achado, ela não vai ter funeral, ela não vai entrar no céu. Eu achei aquilo uma tremenda ignorância, irmão. E eu clamei ao Senhor. Pelo Espírito de Deus, Deus me mostrou que deveria pregar. E desfiz em plenário. Alguém pode dizer: mas não devia ter feito isso. Devia sim.
porque senão muitos ali que perderam parentes de outra forma iam se sentir de que maneira? Eu disse, não é o funeral que salva. Esta irmã foi uma querida irmã, foi fiel a Deus, guardou a palavra, está sendo feito o funeral para honrar a família. Mas se fosse outra pessoa que tivesse morrido e não tivesse funeral, mas fosse fiel a Deus, também receberia a mesma recompensa. Porque não é o funeral que salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Os irmãos me perdoem, mas eu sou um pouco assim, falo quando eu tenho que sentir de falar. Não sou melhor do que ninguém, não sou nada, não estou aqui para me aparecer, não estou aqui para atacar ninguém. Quero desejar a todos que Deus abençoe a todos, que todos continuem congregando nas suas igrejas, ouvindo a palavra, guardando a doutrina que vocês seguem, mas não murmurem dos outros. Não falem mal das outras pessoas. Não criem comentários que vocês não sabem. Não falem sobre aquilo que vocês não conhecem. Quando você não sabe uma coisa, vai orar. Não julgue o teu irmão. Ao invés de ajudar, você está querendo matá-lo. E a palavra de Deus diz, aquele que não ama o seu irmão, já no seu coração é homicida. Ora, e diz em Apocalipse que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, vamos fazer o que está escrito aqui. Apenas celebrar com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Não está dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor, igreja tal. Está dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Se você tem um lugar para ir ou não tem, você é ovelha do pasto do Senhor, não é porque você quer ser. Ele já te colocou como ovelha. E se Ele te escolheu como ovelha, alguém pode te dar uma tarja de bode? Pode até te dar. Mas com certeza aquele que fez isso pode ter surpresa e pode ser tirada a tarja de bode que está em você e ser colocada nele. Então tenhamos cuidado, irmãos, com Deus ninguém se brinca. Louvemos a Deus com alegria, com amor e com bastante fidelidade. Mas os pecados, os erros, compete a Deus julgar. Deus é o juiz. Nós somos apenas pequeninos e frágeis servos que estamos aqui e nem servimos, falamos que somos servos. E somos mais servidos do que servimos. Para falar a verdade, irmãos, eu sinto que nós não somos nada. E que Deus é tudo para nós. Mas Ele é o tudo no dia do nosso nada. Deus abençoe a todos e fiquem na santa paz de Deus. E na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado Salvador. Aquele que morreu, ressuscitou. E no terceiro dia, ao ressuscitar, fez uma promessa, que iria para o Pai e voltaria para nós, para nos buscar. E nós estamos vendo os acontecimentos, vamos nos preparar. Deus abençoe a todos.